Oi, gente, eu sou o Patrick. Acredito que vocês já me viram em algumas aulas e eu fui encarregado de trazer uma ilustração do tema dimensões humanas nas organizações. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria contextualizar alguns aspectos, alguns pontos, tá? Relembrar algumas coisas do texto. É, a pesquisa, né, lá na Western Electric Company, que os principais relatores foi Elton Maio e Pinocchio, eles e outros buscavam a correlação entre iluminação e a eficiência dos operários, mas não tiveram êxito, justamente porque em uma pesquisa experimental é preciso isolar as variáveis da correlação, tanto independente como dependente, só que era muito difícil fazer tal isolação, tal isolamento. E aí que tá, eles falaram que o fator psicológico dos operários foi uma barreira muito grande, dificultou demais esse isolamento dessas variáveis. E aí foram fazendo outras pesquisas e passaram de melhores condições, o principal objetivo era esse, e migraram para buscar entender um pouco mais sobre as relações humanas dentro da empresa. E aí tiveram resultados diferentes entre o primeiro grupo e o segundo grupo. Houve um desenvolvimento social informal em uma organização formal e, no caso do primeiro grupo, houve uma cooperação, né, das mulheres na telefonia e os operários do chão de fábrica lá. E aí, além disso, eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção justamente dos fatores psicológicos, né, motivos, desejos, necessidades e também a disposição física dos colaboradores, assim como o propósito empresarial. E isso vai ser alguns pontos que vão ser discutidos durante minha apresentação. E também vai ter outros assuntos que vocês vão conseguir perceber, por exemplo, a cultura e o sistema fabril. Para englobar tudo que eu acabei de falar, eu peguei um trecho de Romans que ele fala que o aumento de produção durante a experiência não pode ser relacionado com qualquer mudança experimental nas condições físicas de trabalho. Esse aumento pode ser apontado como consequência direta do desenvolvimento de um grupo socialmente organizado, que é justamente o desenvolvimento do grupo, né, o desenvolvimento social informal, por conta de motivos diferentes, necessidades diferentes. E aí a ilustração que eu quis trazer foi o documentário American Factory, ou Indústria Americana, um documentário que é disponível na Netflix, está disponível na Netflix, e ele fala do fechamento da empresa General Motors e uma a introdução de uma empresa cujo o modo de produção, a linha de produção é chinesa, dentro dos Estados Unidos. Ele é bem interessante, eu acredito que alguns de vocês já viram, se não todos. Bem, como é que vai ser, né? Primeiro, eu tentei fazer uma ordem cronológica do documentário e a partir de alguns trechos de cada operário, supervisor, eu fui pegando alguns trechos dos pesquisadores, dos textos que eu li para fazer essa apresentação. Então, no começo do documentário fala sobre o fechamento, bem breve, da GM. E aí um ex-operário norte-americano fala, estamos aqui com uma fábrica que está fechando, com uma história longa e rica. E é triste para mim e para todos nós a vermos fechar. Mas uma coisa eu digo, tenho muito orgulho das pessoas que trabalharam aqui. Ou seja, já para fazer uma analogia, Barnard fala que a vitalidade das organizações repousa na disposição dos indivíduos para contribuir com forças para o sistema cooperativo. Ou seja, o ex-operário ele estava disposto a trabalhar mais, ele estava querendo trabalhar mais na empresa. Só que aí é que a gente consegue perceber que esse único fator não é suficiente para manter uma organização. Justamente, não sei se vocês viram, mas a GM lá na Dayton, Ohio, ela fechou por conta de problemas macroeconômicos. Então, por mais que a vitalidade das organizações repouse nessa disposição, ela não é suficiente para
manter uma organização, tá? Ali foi essa última lâmina foi só para falar um pouco do fechamento da GM, já puxar alguns trechos dos autores. Agora eu vou apresentar para vocês a introdução de fato da empresa Fuyao, que é uma fabricante de vidros, tá? Chinesa que foi para os Estados Unidos. E aí Barnard fala que o propósito de uma organização não tem diretamente significação para o indivíduo. O que tem significação para ele é a relação da organização para com ele. Ou seja, quando a gente pega esse trecho de Barnard, a gente consegue ver uma ambiguidade, tá? Um paradoxo. Por quê? Porque o propósito da organização, assim a priori, é gerar lucro e reduzir custo. E na contabilidade, a gente vê que custo e funcionários são custos. E o que é que o funcionário quer? Ele quer uma fonte maior de renda, ele quer ganhar mais, um aumento salarial, por exemplo, além do bem-estar. E aí fica essa balança difícil de equilibrar entre o propósito da organização e o motivo individual do funcionário estar naquela organização. E aí tem alguns trechos que falam justamente disso. Ó, quando um operário diz, norte-americano, quando comecei na Fuyao, me senti grato, abençoado, me ajoelhei e agradeci a Deus por ter alguma coisa. Já outra pessoa, outra operária, diz, na General Motors eu ganhava US$ 29 mais uns centavos por hora. Na Fuyao eu ganho US$ 12,84. Então a gente consegue ver que tem uma discrepância aí de motivo individual, de necessidade, de bem-estar. O primeiro estava feliz porque tinha uma fonte de renda. A segunda, não, porque diminuiu o seu salário. E aí, para finalizar essa parte, um supervisor ainda diz, norte-americano, temos trabalhadores super diligentes, super motivados, super ambiciosos, ótimos, mas a maioria dos trabalhadores está lá apenas para ganhar dinheiro e não para fazer vidro. E é justamente esse ganhar dinheiro e não fazer o que a empresa mais almeja que dá esse sentido de discrepância entre propósito empresarial e motivo individual. Outro ponto também é justamente da dificuldade das diferenças. Que, por exemplo, Barnard fala que o sistema, aqui damos o nome de organização, é um sistema composto das atividades dos seres humanos. O que faz dessas atividades um sistema é o fato de os esforços de diferentes pessoas serem coordenados. Mas há uma grande dificuldade nessa coordenação. Por exemplo, um supervisor norte-americano fala: eles, no caso os chineses, ficam bravos quando tentamos entender um problema. Todo mundo fica nervoso e esbravejando na sua própria língua. Aí cada um vai para o seu lado. Já uma operária norte-americana fala: você tem os chineses querendo números de um lado e o setor de qualidade, no caso norte-americanos, querendo clientes satisfeitos do outro. E aí é que chega essa dificuldade de conseguir coordenar esforços diferentes, porque tem demandas diferentes, tem necessidades diferentes. E ainda sobre as diferenças, a gente pode ver, por exemplo, o modo de vida, o estilo de trabalhar de cada operário, tanto norte-americano quanto os chineses. Por exemplo, o norte-americano fala: as condições não são favoráveis, fazer a mesma coisa repetidamente, isso desgasta você. Às vezes você pensa: por que estou fazendo isso? Você duvida se tem energia e vontade de fazer esse tipo de trabalho. Pelo contrário, o operário chinês fala: eu trabalho nas fornalhas há mais de 20 anos. É um trabalho difícil, mas eu adoro. Eu não tenho muito tempo para comer todo dia, então toda semana eu trago uma caixa de bolinhos. Ou seja, por mais que seja difícil, desgastante, a gente consegue ver que o operário chinês, ele não, ele não consegue ver isso como: eu não consigo fazer, não é favorável para mim. Já o norte-americano, ele vê: olha, isso não é favorável para mim, eu preciso de um bem-estar, eu preciso ficar bem com o que eu estou fazendo. Então, já tem essa discrepância da própria visão de mundo, a leitura de mundo, né? Se a gente puxar algumas frases de Paulo Freire,
que o trabalho é diferente, tanto para o operário norte-americano e o operário chinês. E aí o Romans fala, é necessário que os operários sintam que a administração está interessada no seu bem-estar. Mas a gente tem que pontuar aqui que Romans, ele é um sociólogo norte-americano. E aí a visão dele é justamente onde ele está, onde ele cresceu, onde ele enxergou essa demanda, né? É necessário sim que a administração esteja interessada no seu bem-estar, mas isso na, na administração geralmente ocidental, né? Porque a oriental tem uma diferença. Por exemplo, o senhor da Fuyao, Cao Dewang, ele até fala, ó, que trabalhadores americanos são ineficientes, não consigo gerenciá-los. Quando tentamos, eles ameaçam obter a ajuda do sindicato. Então a gente consegue ver aqui que tem uma diferença, além de ser diferença organizacional entre ocidental e oriental, tem também a diferença de necessidades, de motivos individuais, tanto do norte-americano e do chinês. A perfeição utópica, né? Um supervisor chinês ele comenta no documentário que, sem apoio do governo, a empresa não iria muito longe. Nosso sindicato dos funcionários e a empresa estão intimamente relacionados. São como duas engrenagens girando juntas. Precisamos que nossos funcionários lutem pelo sucesso da Fial. Estamos todos no mesmo barco. E aí, aqui parece um paraíso. Sindicato, empresa, intimamente relacionados, duas engrenagens. Só que a gente tem que parar para pensar que na China tem um contexto diferente, governamental, empresarial, o mercado é diferente. E aí o Barnard ele fala, né? Em outras palavras, temos de distinguir claramente entre propósito da organização e motivo individual. Frequentemente se afirma, ao pensar em organizações, que o propósito comum e o motivo individual poderiam ser idênticos. É justamente esse lado idêntico que é difícil de ter, porque, como eu já falei, o propósito é um e o motivo individual é outro. Na China pode até funcionar, no Oriente, mas será o Ocidente não tanto, porque os operários eles veem que precisam de um bem-estar. E para eles trabalhar de domingo a domingo, como os chineses, não é um bem-estar, não é algo bom para eles. E aí Barnard ainda fala que a eficiência da organização é a sua capacidade de oferecer estímulos efetivos em quantidade suficiente para manter o equilíbrio do sistema. Ou seja, conseguir atingir seu propósito empresarial e também satisfazer os motivos individuais de cada operário. Refletindo e concluindo. Aqui eu peguei uns trechos da Misox e Vecchio e para a gente refletir justamente sobre a organização. Porque, por exemplo, eu vou ler todos e depois eu vou comentá-los. A definição teleológica da organização como coordenação racional de atividades de um certo número de pessoas para atingir objetivos comuns e metas explícitas toma um tipo de organização, a organização empresarial como sinônimo de organização. O outro trecho é preciso romper com a definição dominante de organização como uma função administrativa econômica circunscrita. E o último, é preciso denunciar os tipos de história que abordam o que é novo, o que está em vias de nascer, mesmo exatamente porque o novo ofende o que existe. A interpretação do passado deve ser, então, uma limpeza de terreno para o que se está construindo. Ou seja, a gente precisa refletir muito sobre propósitos, sobre motivos, sobre grupos, sobre organizações informais e formais. Por quê? Eu vim aqui apresentando que a visão de um trabalhador norte-americano é totalmente diferente da visão de trabalho de um operário chinês. Para o americano, ele precisa de um bem-estar, ele precisa de lazer, ele precisa de entretenimento, ele precisa ficar bem, ele precisa ter uma fonte maior. Já o chinês, não. Ele acha que o trabalho é digno, ele tem que trabalhar de domingo a domingo. E o que é o certo? Fica essa pausa, porque a gente não pode simplesmente dizer, o lado ascendente está certo, tem que ter o bem-estar. Ah, não, o oriental
é porque o trabalho é digno, ele tem que trabalhar mesmo. Então fica essas reflexões acerca do bem-estar do operário e também dos propósitos das empresas e de toda a complexidade que se forma, né, no sistema e na organização. Então, aqui eu encerro, tá? Aqui são as referências e muito obrigado e até a próxima.